Essencialismo. Autor: Greg McKeown. Parte 1. Essência. Capítulo 1. O essencialista. O livro começa diferenciando duas abordagens de vida, a do essencialista e a do não essencialista. O essencialista foca no que realmente importa, eliminando distrações e atividades desnecessárias, enquanto o não essencialista tenta abraçar tudo, dizendo sim para tudo e se sobrecarregando. Greg McKeown explica que vivemos em uma sociedade que valoriza a ocupação excessiva, o que nos leva a desperdiçar tempo e energia em coisas que não agregam valor real. Ele argumenta que a chave para o sucesso e realização não está em fazer mais, mas em fazer menos e melhor. O autor destaca que o essencialismo não é simplesmente sobre produtividade, mas sim sobre um estilo de vida disciplinado que prioriza o que é vital. Isso significa aprender a escolher conscientemente no que investir tempo e esforço, rejeitando o excesso de compromissos e distrações. McKeown enfatiza que essa abordagem não só melhora o desempenho e os resultados, mas também aumenta a satisfação pessoal e a qualidade de vida. Capítulo 2. Escolher. Neste capítulo, McKeown discute o poder da escolha e como muitas pessoas vivem no modo automático, aceitando responsabilidades e tarefas sem questionar se realmente desejam ou precisam delas. Ele argumenta que a escolha é um direito e uma responsabilidade que deve ser exercida conscientemente. Muitas vezes, as pessoas se sentem pressionadas por circunstâncias externas, como expectativas da sociedade, família ou trabalho, e acabam acreditando que não têm controle sobre suas decisões. O essencialismo nos ensina que sempre temos o poder de decidir onde investir nossa energia. Ao aceitar que a escolha é nossa, conseguimos filtrar o que é realmente essencial e eliminar aquilo que nos afasta do que é mais importante. O autor sugere que, ao invés de apenas reagirmos às demandas externas, devemos nos perguntar constantemente: isso realmente vale meu tempo e energia? Dessa forma, podemos direcionar nossos esforços para aquilo que gera impacto positivo em nossas vidas. Capítulo 3. Discernir. Aqui, McKeown apresenta um dos princípios mais importantes do essencialismo, a capacidade de discernir entre o que é realmente importante e o que é apenas ruído. Ele explica que, para tomar melhores decisões, precisamos desenvolver um olhar crítico e criterioso, pois nem todas as oportunidades ou tarefas têm o mesmo valor. Muitas pessoas se sobrecarregam porque tratam todas as atividades como se fossem igualmente importantes, quando, na verdade, poucas coisas fazem uma diferença significativa. O autor sugere técnicas para aprimorar essa habilidade, como reservar tempo para reflexão, aprender a dizer não com mais frequência e usar critérios rigorosos para avaliar novas oportunidades. Ele reforça que a clareza na tomada de decisões é essencial para evitar distrações e focar no que realmente trará benefícios a longo prazo. O essencialismo não significa apenas cortar atividades, mas sim investir energia naquilo que faz sentido e gera resultados concretos. Capítulo 4. Perder para ganhar. Neste capítulo, McKeown reforça a importância de entender que, para ganhar algo valioso, é necessário abrir mão de outras coisas. Muitas pessoas tentam agarrar todas as oportunidades e compromissos com medo de perder algo importante, mas essa mentalidade leva ao excesso de carga e à perda de eficiência. O autor destaca que dizer não para certas oportunidades não significa fracasso, mas sim um passo estratégico para focar no que realmente importa. Ele explica que os recursos como tempo, energia e atenção são limitados e que, ao tentar fazer tudo, acabamos não fazendo nada direito. O essencialismo exige coragem para tomar decisões difíceis e aceitar que algumas coisas precisam ser deixadas para trás. McKeown também enfatiza que toda escolha envolve um custo de oportunidade e que é preciso avaliar se estamos investindo nossos recursos nas melhores opções disponíveis. Ao aceitar que perder certas coisas faz parte do processo, conseguimos abrir espaço para ganhar aquilo que realmente tem valor e impacto positivo em nossa vida. Parte 2. Explorar. Capítulo 5. Escapar. Neste capítulo, McKeown destaca a importância de reservar momentos de isolamento para refletir e avaliar o que realmente importa. Ele argumenta que, na era da hiperconectividade, estamos constantemente expostos a distrações, o que dificulta a tomada de decisões estratégicas. Para ser um essencialista, é necessário criar espaços para pensar com clareza, longe do ruído do mundo exterior. O autor cita exemplos de grandes líderes e inovadores que adotaram a prática do isolamento produtivo, como Bill Gates, que tirava semanas de pensamento para refletir sobre o futuro da Microsoft. McKeown sugere que devemos criar momentos de fuga, seja por meio de caminhadas, meditação ou simplesmente dedicando um tempo sem tecnologia. Ele reforça que, ao nos afastarmos da sobrecarga de informações, conseguimos enxergar com mais nitidez o que realmente é essencial. Capítulo 6. Olhar. Aqui,
McKell aborda a importância de desenvolver a capacidade de observar e interpretar informações de maneira estratégica. Ele explica que o essencialismo não é apenas sobre eliminar o desnecessário, mas também sobre aprender a identificar oportunidades valiosas que passam despercebidas pela maioria das pessoas. O autor sugere que devemos treinar nossa percepção, questionando constantemente se estamos investindo nosso tempo e energia nas atividades certas. Ele traz exemplos de empresas que souberam identificar padrões e tendências antes dos concorrentes, justamente porque seus líderes tinham um olhar treinado para o essencial. No final do capítulo, McKell incentiva os leitores a praticarem a observação intencional, prestando atenção aos detalhes e desenvolvendo um senso crítico mais apurado para tomar melhores decisões. Capítulo 7. Brinca. McKell explica que a brincadeira, muitas vezes subestimada na vida adulta, é uma das atividades mais eficazes para estimular a criatividade e a inovação. Ele argumenta que, ao contrário do que muitos acreditam, períodos de lazer e diversão não são perda de tempo, mas sim essenciais para o pensamento estratégico e a resolução de problemas complexos. O autor cita estudos que mostram como a brincadeira melhora a capacidade cognitiva, reduz o estresse e amplia a visão de mundo. Ele também menciona como empresas de sucesso, como Google e Pixar, incentivam um ambiente lúdico para seus funcionários, promovendo maior engajamento e inovação. McKell sugere que, para sermos mais produtivos e focados no essencial, devemos reservar momentos para brincar, explorar novas ideias e nos permitir experimentar sem a pressão de resultados imediatos. Capítulo 8. Dormir. Neste capítulo, McKell desmonta o mito da produtividade baseada em privação de sono. Ele argumenta que, em uma cultura que glorifica a exaustão como sinônimo de comprometimento e sucesso, muitas pessoas sacrificam o descanso sem perceber que isso compromete drasticamente sua capacidade de discernir o essencial. O autor apresenta pesquisas que demonstram como a falta de sono reduz a tomada de decisão, a criatividade e até mesmo a inteligência emocional. Ele reforça que o descanso adequado é um dos maiores diferenciais para alcançar alta performance e manter o foco no que realmente importa. McKell sugere que o essencialista deve priorizar um sono de qualidade, adotando rotinas que garantam um descanso profundo e reparador. Dessa forma, é possível ter mais energia, clareza mental e resiliência para tomar decisões estratégicas no dia a dia. Capítulo 9. Selecionar. O último capítulo desta parte trata da importância de estabelecer critérios claros para decidir o que merece nossa atenção e esforço. McKell explica que muitas pessoas se sentem sobrecarregadas porque não possuem um sistema eficiente para filtrar oportunidades, acabando por dizer sim a compromissos que não agregam valor. Para evitar isso, o autor sugere a adoção de critérios rigorosos de seleção, como a regra do 90%. Se uma atividade, proposta ou oportunidade não receber uma avaliação de 90 ou mais em uma escala de 0 a 100, então ela deve ser descartada. Esse método evita o desperdício de tempo em escolhas medianas e garante que os esforços estejam direcionados apenas para aquilo que realmente importa. No final do capítulo, McKell reforça que a vida essencialista é baseada em decisões intencionais e que a seleção criteriosa é fundamental para sustentar esse estilo de vida. Capítulo 10. Esclarecer. McKell enfatiza que, sem clareza sobre o que é essencial, é fácil ser arrastado por tarefas e compromissos irrelevantes. Ele destaca que muitas pessoas vivem no modo reativo, dizendo sim a tudo porque não possuem um propósito bem definido. Para o essencialista, a clareza é um princípio fundamental que permite decisões mais assertivas. O autor sugere que devemos estabelecer objetivos específicos e alinhados com nosso verdadeiro propósito, pois isso facilita a identificação de oportunidades que realmente valem a pena. Ele recomenda que criemos um critério de decisão para filtrar melhor nossas escolhas, evitando desperdício de tempo e energia em atividades sem impacto significativo. Ter clareza significa não apenas saber o que fazer, mas também o que ignorar, permitindo um foco absoluto no essencial. Capítulo 11. Ousar. Neste capítulo, McKell aborda o medo de desapontar os outros ao recusar pedidos e compromissos. Ele explica que muitas pessoas aceitam demandas desnecessárias apenas para evitar conflitos, mas que essa atitude resulta em sobrecarga e desvio do foco essencialista. Para viver de acordo com o essencialismo, é preciso coragem para dizer não com firmeza e respeito. O autor compartilha estratégias para recusar solicitações de forma educada e eficaz, sem gerar ressentimentos. Ele sugere frases objetivas, como, infelizmente, não posso me comprometer com isso agora, e reforça que dizer não a algo irrelevante é, na verdade, dizer sim ao que realmente importa. Ter ousadia para recusar distrações e oportunidades medianas é um dos grandes diferenciais dos essencialistas de sucesso. Capítulo 12. Descomprometer-se.
Muitas vezes, nos sentimos obrigados a continuar com projetos e compromissos simplesmente porque já investimos tempo ou recursos neles. McKell explica que esse pensamento se chama viés do custo irrecuperável e é uma das maiores armadilhas que nos prendem a tarefas desnecessárias. O autor propõe que façamos uma análise sincera de nossos compromissos e eliminemos aqueles que já não agregam valor. Ele apresenta a regra do zero baseados, que consiste em nos perguntarmos: se eu não estivesse envolvido nisso agora, escolheria começar do zero? Se a resposta for não, é hora de descomprometer-se. Para um essencialista, persistir em algo só porque já foi iniciado não faz sentido, o foco deve estar no que ainda pode trazer benefícios reais. Capítulo 13. Editar. Inspirado na ideia da edição em processos criativos, McKell argumenta que devemos aplicar o mesmo princípio na vida: cortar o excesso para aumentar a qualidade. Ele compara um essencialista a um editor de cinema, que remove cenas desnecessárias para que a história tenha mais impacto. O autor sugere que devemos revisar constantemente nossas atividades e eliminar tudo que não contribui para nossos objetivos essenciais. Ele destaca a importância da disciplina nesse processo e reforça que remover distrações e compromissos irrelevantes não é um sacrifício, mas sim um aprimoramento. Assim como um filme bem editado é mais envolvente, uma vida bem editada se torna mais significativa e produtiva. Capítulo 14. Limitar. No último capítulo desta parte, McKell ensina que estabelecer limites claros é essencial para proteger nosso tempo e energia. Ele explica que muitas pessoas evitam impor limites por medo de parecerem egoístas, mas que essa falta de definição leva à sobrecarga e à exaustão. O essencialista entende que dizer não e estabelecer barreiras não é um ato de egoísmo, mas sim de inteligência estratégica. O autor recomenda que criemos regras pessoais, como não responder e-mails após determinado horário ou reservar manhãs para trabalho profundo sem interrupções. Ele ressalta que, ao definirmos limites claros, protegemos nossa capacidade de focar no que realmente importa e evitamos ser constantemente desviados por demandas externas. Capítulo 15. Prevenir. McKell explica que a melhor maneira de evitar distrações e desperdícios de energia é antecipar problemas antes que eles aconteçam. O essencialista busca eliminar obstáculos antes mesmo de precisar lidar com eles, criando um ambiente que favoreça a execução do que é realmente importante. Para isso, o autor sugere a aplicação da regra dos 90%. Antes de aceitar um compromisso, avaliar se ele atende a pelo menos 90% dos critérios essenciais. Ele também destaca a importância da preparação e da organização, criando sistemas que simplifiquem a execução das tarefas mais relevantes. Quando planejamos com antecedência e eliminamos possíveis dificuldades, nos tornamos mais eficientes e reduzimos a fadiga de decisão. Capítulo 16. Subtrair. Neste capítulo, McKell reforça que, em um mundo onde somos incentivados a fazer cada vez mais, o essencialista age na contramão e busca fazer menos, mas com mais impacto. Ele mostra que muitas vezes tentamos resolver problemas adicionando mais esforços, quando na realidade o segredo do sucesso está em eliminar o desnecessário. O autor propõe uma mudança de mentalidade. Em vez de pensar o que mais posso fazer, devemos nos perguntar o que posso remover para facilitar o caminho. Ele menciona exemplos de empresas e indivíduos que melhoraram seus resultados simplesmente simplificando processos e removendo excessos. Ao reduzir distrações e compromissos irrelevantes, o essencialista ganha mais tempo, clareza e energia para se dedicar ao que realmente faz diferença. Capítulo 17. Avançar. O essencialismo não é sobre grandes saltos esporádicos, mas sobre avanços pequenos e consistentes ao longo do tempo. McKell explica que muitas pessoas perdem a motivação porque tentam abraçar projetos imensos de uma vez, enquanto o essencialista foca em fazer progressos diários e sustentáveis. Ele sugere a aplicação da estratégia comece pequeno, dividindo grandes objetivos em ações simples e fáceis de executar. Dessa forma, criamos um sistema de progresso contínuo, que nos mantém engajados sem sobrecarga. Pequenos passos realizados consistentemente levam a resultados exponenciais no longo prazo, enquanto tentativas de progresso forçado costumam resultar em frustração e desistência. Capítulo 18. Fluir. Aqui, McKell fala sobre a importância de criar um ambiente que favoreça a concentração e o desempenho máximo. Ele destaca que a produtividade não depende apenas de esforço, mas também do contexto em que estamos inseridos. Se estivermos cercados por distrações, será muito mais difícil focar no essencial. O autor sugere a criação de rotinas e rituais que facilitem o estado de fluxo, um estado mental em que conseguimos nos concentrar profundamente em uma atividade sem interrupções.
Isso pode incluir reservar horários fixos para tarefas importantes, minimizar distrações tecnológicas e organizar o espaço de trabalho de forma que ele favoreça a produtividade. O essencialista não espera a motivação surgir, ele estrutura seu ambiente para que o essencial aconteça naturalmente. Capítulo 19. Focalizar. A capacidade de estar totalmente presente no momento é um dos pilares do essencialismo. McKell explica que muitas pessoas estão sempre divididas entre múltiplas tarefas, nunca se dedicando completamente a nada. Isso reduz a qualidade do trabalho, desgasta a mente e gera a sensação de estar sempre ocupado sem ser realmente produtivo. O essencialista, por outro lado, busca praticar o foco absoluto. Ele aprende a bloquear distrações, a dar atenção plena às suas atividades e a viver o momento presente. O autor sugere técnicas como meditação, desligar notificações e praticar a escuta ativa em conversas. Ao aprender a direcionar sua energia para uma coisa de cada vez, é possível obter melhores resultados com menos esforço. Capítulo 20. Ser. No capítulo final, McKell destaca que o essencialismo não é uma técnica temporária, mas sim uma mentalidade que deve ser cultivada ao longo da vida. Ele argumenta que muitas pessoas iniciam mudanças positivas, mas acabam voltando aos velhos hábitos por falta de consistência. O essencialista verdadeiro incorpora esses princípios no dia a dia, tornando o foco no essencial um reflexo natural de suas escolhas. Ele aprende a dizer não sem culpa, mantém a disciplina para eliminar excessos e constrói uma vida alinhada com seus valores mais profundos. No final das contas, o essencialismo não é apenas sobre produtividade, é sobre criar uma vida mais significativa, intencional e satisfatória. Conclusão. Na conclusão, Greg McKell reforça que o essencialismo não é uma técnica passageira ou apenas um método de produtividade, mas sim um novo modo de pensar e viver. Ele nos lembra que a cultura moderna incentiva um comportamento disperso e sobrecarregado, fazendo com que as pessoas tentem fazer tudo, agradar a todos e assumir inúmeras responsabilidades sem reflexão. O resultado disso é exaustão, frustração e uma vida sem direção clara. O essencialismo surge como uma alternativa a esse ciclo desgastante, propondo um caminho mais consciente e intencional. O autor destaca que a verdadeira liberdade vem da disciplina de escolher ativamente no que focar e no que eliminar. Isso significa dizer não sem culpa, definir prioridades com clareza e dedicar tempo e energia apenas ao que realmente importa. Ao adotar essa mentalidade, nos tornamos mais produtivos, mas, acima de tudo, mais realizados e alinhados com nossos valores essenciais. A simplicidade e a intencionalidade são os pilares de uma vida bem-sucedida e satisfatória. McKell encerra o livro enfatizando que o essencialismo não deve ser encarado como um projeto temporário, mas como um compromisso contínuo. Ele nos convida a aplicar esses princípios em todas as áreas da vida, no trabalho, nos relacionamentos, na saúde e no bem-estar, para criar um cotidiano mais significativo e equilibrado. O verdadeiro poder do essencialismo não está apenas em fazer menos, mas em garantir que tudo o que fazemos tenha um impacto real e positivo.